Mano, o Itadori realmente morreu nas mãos do Yuta. Mas calma, a história não acaba aí. Depois que o Itadori é declarado morto pelo Yuta, a cena volta pra luta do Shozo contra o Naoya. O Shozo diz que já foi checkmate, mas o Naoya zoa perguntando se ele tem certeza, falando que a técnica dele tem 24 fotogramas por segundo de vantagem. Logo depois, os dois ficam se encarando. Naoya parte pra cima, mas o Shozo revela uma técnica rara, resultado de 150 anos de aprimoramento, e solta um ataque chamado Supernova, que acerta direto. O Shozo olha pra ele e diz que não entende porque o Naoya não ama seus irmãos, e até pede desculpas por isso. Nesse momento, o Yuta aparece arrastando o corpo do Itadori, já sem vida. Sem perder tempo, ele acerta um golpe seco no Shozo, fazendo ele desmaiar. Depois disso, Yuta começa a provocar, perguntando se deveria curar o Naoya usando sua técnica reversa. O Naoya tenta falar, cuspindo sangue, mas o corpo dele começa a reagir ao sangue do Shozo como se fosse veneno. Parecia até uma maldição completa. Aí o Yuta pergunta se ele quer ser curado ou não, mas avisa que, se ele fosse curar, teria uma condição que o Naoya teria que aceitar. Então entramos nas memórias do Itadori. Uma voz chama por Jin, o pai dele. O avô do Itadori, Azuki, ameaça a relação do Jin com Kaori e diz que ele vai morrer se continuar com ela. O Jin pede pra ele não falar isso perto do bebê, e aí aparece uma mulher com as mesmas cicatrizes do Kenjaku. Essa mulher é a mãe do Itadori. Logo depois, o Itadori acorda e vê o Yuta ao lado dele. O Yuta sorri aliviado, dizendo que estava feliz de ver ele acordado. Ele explica que lá em setembro, o Gojo pediu para ele cuidar do Itadori caso algo desse errado. Por isso, para proteger os segredos do Itadori, Yuta decidiu interpretar o papel de executor e realmente matou ele uma vez. Só que, graças à energia reversa, o Yuta conseguiu trazer o Itadori de volta à vida. Foi por isso que o Sukuna não reagiu. Ele sentiu a intenção e a energia do Yuta no momento que o Itadori morreu. Yuta fez tudo isso para todo mundo achar que o Itadori estava morto e assim ele parar de ser caçado por enquanto. Nesse momento, o Megumi chega, já sabendo do plano do Yuta, e fala que a barreira da escola enfraqueceu e que era hora de voltar pro colégio Jujutsu. Mas o Itadori diz que não pode voltar, porque já matou muita gente. O Megumi responde que isso não é culpa dele, e que se ele fugir só por culpa, na verdade é egoísmo. Megumi também explica que alguém está preparando um jogo mortal envolvendo todos os ligados ao Jujutsu e que a irmã dele, a Tsumiki, está presa nisso. Por isso, ele afirma que o Itadori vai junto com ele, porque ele não vai enfrentar tudo isso sozinho. E aí, galera, querem a continuação?